Pronto, aí, pessoal. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Inglesa, onde estava em disputa dois ideais filosóficos políticos. Nós tínhamos o absolutismo. Vocês lembram o que é o absolutismo? Tudo do rei, não é? A terra é do rei, não é? Isso. Poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Dois grandes teóricos defendiam o absolutismo com princípios diferentes. O Bossuet, Jacques Bossuet, ele defendia o absolutismo numa perspectiva religiosa. Para ele, o rei... Pode dar, Pedro? Pode. Não, por favor. Para ele, o rei é rei por vontade divina. Ele defendia o direito divino dos reis. Então, se o rei chegou ao poder, é porque Deus assim o quis e Deus o consagrou. E por isso, é Deus quem dá a legitimidade do poder ao rei. Outro que defende o absolutismo é o Thomas Hobbes. Mas só que Thomas Hobbes defende o absolutismo numa perspectiva diferente, uma perspectiva do contrato social. Mas hoje está de boa hoje? A fé está de boa hoje? Hoje é sexta-feira. A cara dele todo. Depende de vocês, né? Me ajudar aí. Então, Thomas Hobbes defende o absolutismo numa outra perspectiva. Para ele, o homem é mau por natureza. O homem é o lobo do homem, ou seja, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O homem é mau e egoísta por natureza, e no estado de natureza, antes de viver em sociedade civil, os homens viviam numa guerra de todos contra todos, ou seja, viviam se matando, se roubando e se escravizando. Cansados de tanta guerra, de tanta morte, tanta escravidão e tanta insegurança, os seres humanos se reuniram e fizeram um contrato. Renunciaram ao direito de fazer justiça com as próprias mãos e concederam esse direito ao Estado, ao governante. E aí o poder absoluto agora está nas mãos do rei ou do Estado. O Estado tem o poder absoluto sobre a nossa vida, sobre os nossos bens e sobre a nossa liberdade. Se a gente representar um perigo para a sociedade, o Estado pode nos matar, pode nos prender, pode tomar os nossos bens. Isso é a perspectiva de Thomas Hobbes. E o absolutismo está em luta contra o parlamentarismo. O parlamentarismo era defendido por John Locke. John Locke defendia o liberalismo. Segundo ele, existem 3 direitos naturais. Todo mundo que nasce tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. E a função do Estado não é tirar esses 3 direitos, mas garanti-los. E ele defendia que o povo pode colocar e tirar os seus governantes do poder. E o povo deve ter o direito de eleger os seus representantes. O povo deve ter direitos políticos. E o parlamentarismo seria o parlamento, os representantes eleitos pelo povo. Então, não pode existir um poder acima da lei da Constituição, como ocorria com os reis. Então, essas duas ideologias, filosofias políticas estavam em confronto, enquanto Carlos I julgava, ou era julgado, ele que era o monarca da Inglaterra, do Reino Unido, ele era julgado como um tirano, porque na sua monarquia ele não obedecia às leis e agia de forma autoritária com o seu povo. Ele era um traidor, porque ele traiu a própria Magna Carta, que era uma espécie de constituição elaborada na Inglaterra, ainda na Idade Média, e um assassino do seu próprio povo, porque à medida que o povo se rebelou contra a tirania e as medidas autoritárias dele, ele colocou os seus oficiais, os seus militares, o seu exército contra o próprio povo, matando mais de 200 mil pessoas.
Então ele acabou sendo julgado e condenado à morte. E aí nós vemos a ascensão da autoridade parlamentar. Então a Inglaterra vai ser o primeiro país da Europa a fazer uma revolução chamada Revolução Burguesa, que tira o poder absoluto das mãos dos reis e coloca o poder no parlamento. E o parlamento agora é eleito pelo povo. O povo elege o parlamento e pode dissolvê-lo se o parlamento não garantir as 3 leis básicas, ou os 3 direitos básicos. Quais são os 3 direitos básicos segundo John Locke? Direito à vida, à liberdade e à propriedade. Todo mundo que nasce tem direito de viver. Todo mundo que nasce, nasce livre e não pode ser escravizado por pessoa alguma. Todo mundo que trabalha tem o direito de usufruir daquilo que conquistou com o suor do seu trabalho. Então tem o direito à propriedade. Então em 1215 a Magna Carta dispõe dos primeiros direitos, né? Que vão inspirar aí os direitos modernos, os direitos e liberdades dos súditos ingleses. Então eram súditos, não eram cidadãos. Os súditos geralmente não tinham direito algum. E o rei estava acima de qualquer lei. O rei mandava e desmandava. Então não havia divisão de poderes e o rei não tinha que prestar contas a ninguém. Com a Magna Carta, agora o rei precisa prestar conta ao parlamento. Geralmente um parlamento que não era eleito pelo povo. O próprio rei nomeava o seu parlamento. Mas nós chegamos num contraste, num impasse, no início da Idade Moderna, em que os interesses do rei começam a confrontar-se com os interesses do parlamento, mesmo o parlamento tendo sido nomeado pelo rei. Em 1236, o termo parlamento é usado pela primeira vez pela coroa inglesa, em referência aos conselheiros do rei, na época era o rei Henrique III. Depois, no século XVII, 1628, nós temos a petição de direito. Ela reafirmou os direitos expostos na Magna Carta. E, principalmente, a petição de direito veio contra algumas medidas autoritárias que estavam sendo empreendidas pelo monarca. Em 1660, a monarquia foi restaurada. Depois do Carlos I ser julgado e morto, Oliver Cromwell assumiu o poder na Inglaterra. E ficou ali no poder durante algum tempo. Depois foi sucedido pelo seu filho e a monarquia acabou sendo restaurada. Mas agora a monarquia, né, tinha uma situação um pouco mais complexa para lidar. E essa revolução que inicia ali, né, em 1640, ela vai culminar em 1689 com a Revolução Gloriosa, que vai agora colocar os reis sobre a Constituição. Então agora o rei não tem mais um poder absoluto, um poder acima da lei. Ele vai ter que também se submeter às leis e vai ter que também se submeter ao parlamento, porque o parlamento é eleito pelo povo. Então o Carlos II voltou à Inglaterra, do exílio na França. Ele tenta restaurar a monarquia absolutista e isso vai levar aos confrontos que vão desembocar em 1689 com a Revolução Gloriosa, a culminância da Revolução Gloriosa. E aí nós temos a Declaração de Direitos, a Bill of Rights em inglês, que circunscreveu aí os poderes do monarca. O monarca agora não tem mais poder absoluto. O monarca agora tem que se submeter ao parlamento e às leis do país. Então os poderes do monarca foram diminuídos, né, e definiu também os direitos do parlamento. E o parlamentarismo que era defendido por John Locke. Em 1792, o mesmo ocorreu na França com a Revolução Francesa. Foram 3 revoluções burguesas que aconteceram, 2 delas na Europa. A Revolução Gloriosa na Inglaterra, que tirou o poder absoluto das mãos dos reis, e a Revolução Francesa, que também tirou ou acabou com o antigo regime do absolutismo na França. E tivemos em 1776 a independência dos Estados Unidos, que foi a primeira colônia a também questionar esse poder absoluto dos reis sobre suas colônias. E aí, buscando autonomia para os países, que acabou influenciando também o Brasil posteriormente. Então, em 1792, o rei Luís XVI da França ele foi julgado pela Convenção Nacional Francesa, pela Revolução Francesa, também acusado de tirania, né, e foi executado no ano seguinte, assim como Carlos I. Carlos I foi o primeiro rei a ser executado, né, pelo seu povo, na história moderna aí
E nós temos, então, ele como o primeiro rei a ser questionado, a ser colocado em xeque, a ser julgado e condenado à morte. Então, Carlos I governava aí como monarca absoluto, com base no direito divino dos reis, defendido por Jacques Bossuet. O parlamento reivindicava a autoridade maior no governo e ele começou a entrar em atrito com Carlos I. Na Guerra Civil, que desenrolou-se após 1640, os defensores do parlamento derrotaram o dos reis. Mais de 200 mil mortes houve nessa guerra. Por isso ele foi considerado assassino, julgado e condenado à morte. O parlamento se declarou o poder supremo, levou o Carlos ao julgamento, mas depois o parlamento foi desfeito. Carlos II mandou matar todo mundo que estava no parlamento. Então, teve idas e vindas essa revolução inglesa, né? A Alta Corte de Justiça declarou o rei culpado de traição por ter guerreado contra o seu próprio povo. Então, foi um período de intensas guerras civis, de julgamento do rei. É engraçado que o pai do conservadorismo moderno, o Edmund Burke, ele vai falar que a Revolução Francesa foi uma revolução sangrenta e as revoluções sempre levam ao caos e à desordem. E ele era inglês, como se na Inglaterra não tivesse acontecido o mesmo caos e desordem. Ele queria conservar, ele era contra revoluções, porque revoluções levam a mortes, a sangue, a regimes sanguinários e ao caos e à desordem. Mas a mesma coisa aconteceu também na Inglaterra, cerca aí de um século antes, né? 1649, 1689. Então a monarquia acabou sendo restaurada com Carlos II, mas depois essa monarquia teve que se submeter ao poder do parlamento, e é algo que ocorre até hoje na Inglaterra. Na Inglaterra tem o rei Charles hoje, mas o rei reina, mas não governa. Quem governa a Inglaterra hoje, o Reino Unido, é o parlamento, e o parlamento é eleito pelo povo. O parlamento tem o primeiro-ministro seria o presidente deles, né? O primeiro-ministro é eleito pelo parlamento, o povo não vota direto no presidente lá. Então a petição de direito foi essa petição que aconteceu nesse contexto, né, tentando resgatar a Magna Carta, e nessa petição de direito também eles vão recorrer ao direito romano. O direito romano antigo, que tinha o direito de se insurgir contra um governante tirano. E assim, por isso, o rei Carlos I foi condenado à morte. O Carlos I era apaixonado por arte e encomendava muitos retratos reais, né? Um tanto quanto narcisista, gostava de se retratar. E olha só o que ele disse pouco antes de morrer: eu represento mais a liberdade do meu povo que qualquer um que vem aqui para ser o meu pretenso juiz. Na hora do julgamento, ele falou que nenhum daqueles juízes que estavam julgando e condenando à morte tinha o direito e o poder de assim fazê-lo, de assim ser. Então, ele se achava o Croix, né, que acabou se ferrando, sendo condenado à morte. Então, é nesse contexto histórico que ele vai se desenrolar, né, as teorias filosóficas de Jacques Bossuet e o direito divino dos reis, o poder absoluto nas mãos dos reis por vontade de Deus. Hobbes defendendo o absolutismo como fruto de um contrato social, para que o Estado possa garantir o mínimo de paz e segurança entre seus cidadãos, e o John Locke, que defendia o parlamentarismo, que acabou sendo a ideologia, o pensamento filosófico político vencedor desse confronto aqui. E aí o absolutismo caiu e o parlamentarismo se tornou o regime preponderante historicamente desde então na Inglaterra, no Reino Unido. Apesar de que não é o regime que tem o maior número de adeptos no planeta, né? Hoje é mais a democracia, que é um pouco diferente num regime presidencialista como o nosso, né? Esse tipo de regime é o regime mais comum no planeta. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o contexto histórico e esse é o pensamento filosófico político desse contexto histórico. Alguma dúvida aí? Não. Tranquilo? Favorável? Então, por hoje, é isso aí. Não apague.